Oi, Lu, tudo bom? Bom dia. Como é que você tá? Bom dia, Conrado. Tudo bem, graças a Deus. E você, firme? Ô, firme e forte, Lu, como sempre, né? Nos Firme e amparando, forte. nos amparando na nossa fé, nas nossas convicções, né? Nos amparando em Jesus Sim. sempre. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando vocês vão estar tendo contato. Um abraço para todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso estudo, né, Lu? Exatamente, né? Sejam bem-vindos às nossas reflexões, né? Que com muito amor a gente compartilha. Reflexões sobre o livro Calma, num momento que Exatamente. precisamos tanto, né? De calma, Lu, De verdade. exercitar a calma. E nós já estamos no capítulo 25, Lu. Hoje nós vamos falar sobre as questões familiares, né? As nossas ligações mais íntimas, mais estreitas com os Sim, nossos familiares, né? Vamos ver o que que Emmanuel tem sim. para falar para a gente, né, Lu? Vamos ver o que ele nos traz, né? Porque é no núcleo familiar que tudo inicia, Exatamente. né? Lu, Todo você o faz nosso uma, trabalho. sim, você faz uma harmonização para a gente, Lu? Fácil, vamos lá. Vamos nos respirando profunda e lentamente. Convido a todos para fazer esse exercício. Enquanto respiramos lentamente, vamos acalmando e serenando nossos pensamentos, nosso coração. Vamos nos sentindo presentes no aqui e agora para iniciarmos esse estudo, sentindo a presença amorosa dos nossos anjos guardiões, pedindo a proteção do Mestre Jesus, que com seu amor nos envolva e nos auxilie a mantermos uma vibração elevada, a fim de que possamos extrair o máximo de ensinamento trazido por Emmanuel. Vamos rogando a presença de Deus, nosso Pai, que nos guarde com seu amor, nos abençoe, para que possamos realizar esse estudo, sentindo-nos envolvidos por tanto amor e tanta luz. Pedimos permissão para dar início. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Lu. Vou aproveitar, vou pedir desculpa, Lu, porque nós, pelo menos assim, nós não temos estrutura profissional, né? Então, eventualmente vai ter os barulhinhos externos e a gente também está Ah, adaptando, né, Lu? Hoje não seria o nosso sim. dia de gravação, nosso dia. A gente está adiantando porque amanhã eu vou ter um compromisso e aí a gente. E hoje tem pessoas aqui trabalhando em casa, então a gente ter essa compreensão Ai, de todo mundo, né, Lu? eu acho que faz parte, né, Conrado? Acho que Parte. o pessoal que está acompanhando, Importante são as reflexões, né, Lu, que a gente faz. sim, sabe que nós fazemos isso com carinho, com amor, não temos estruturas para isso, né? É bem caseiro, mas é do nosso jeitinho, né? Exatamente. Do nosso jeitinho. Então, olha, o capítulo que seria capítulo 25, né, do livro Calma, que Emmanuel vem nos alertando, nos orientando, né? A cada capítulo, a cada frase, né? Mostrando a importância da nossa reforma íntima, da nossa responsabilidade, né? Com a nossa serenidade, com a nossa calma. É uma conquista, né? E hoje ele vai abordar o tema ligações familiares. Ele já mostra para a gente, Conrado, que entre familiares, e aqui eu estou imaginando que sejam consanguíneos, existem ligações. Então, existem laços, existem amarrações que provavelmente extrapolam o nosso conhecimento, né, a nossa percepção atual, mas existem, né? Senão ele colocaria só família, né? Ele colocou ligações, aquilo que o que liga une,
O que liga prende, né? Não no prender no sentido de amarrar, mas unido, né? Então vamos ver o que ele traz. Perfeito, Lu. Eu acho que é bem por aí mesmo. É? Extrapola a questão de parentesco. Sim. Essa ligação familiar, ela não é restrita, né, ao nosso parente, aquele primo, aquele irmão, aquele tio, aquela mãe, o pai. Não, é uma ligação que a gente traz, né, de outras vivências, de outras experiências. E isso tem uma repercussão muito grande, né, Lu, na nossa vida, no nosso dia a dia. Necessidade, a gente tem compromissos, necessidades de reajuste. Vamos ver então o que Emmanuel tem para nos dizer. E tudo que a gente, enquanto está vivenciando, é difícil parar para entender, para aceitar, né? Às vezes a gente já leva para um outro lado, né? Ah, eu sou incompatível com meu filho, eu tenho incompatibilidade com minha mãe. Né? Vamos entender, né? Vamos ver, seguindo aqui Emmanuel e deixando claro, né, Conrado, que as reflexões, quem está assistindo, são baseadas na minha interpretação, na interpretação do Conrado. Cada um que lê esses livros, cada um que lê essas frases, pode extrair outras informações. Porque não existe uma verdade única, não existe uma verdade pura, existem verdades. Cada um de nós é capaz de entender até um determinado ponto. Pode ser que existam informações muito mais profundas do que nós dois tenhamos capacidade hoje de interpretar, né? Então, é aquilo que nós conseguimos extrair. Deixa claro isso, né, Conrado? Porque às vezes a pessoa está entrando pela primeira vez para assistir e vai falar, nossa, mas eles poderiam ter aprofundado muito mais, né? Mas é dentro das nossas limitações. Claro, Lu, e o objetivo é que cada um faça a sua própria avaliação, tenha o seu próprio entendimento, porque isso aqui não é engessado. Não. A gente precisa, é um incentivo para que cada um pense e não simplesmente ele aceite qualquer coisa que a gente fala aqui. Como você falou, a gente está procurando fazer o nosso melhor, de acordo com as nossas capacidades de entendimento, né, de compreensão. Sim. Mas o que servir, né, a pessoa aproveita. Se não serviu, né? Paciência. Nós vamos tentar extrair o melhor do nosso entendimento, sim, né? Sim, claro. Então vamos. Emmanuel começa assim: ligações familiares, né? Quanto possível, esforça-te. Mas esforça-te de verdade. Olha, Emmanuel nunca diz isso. Primeira vez que ele reforça, né, Conrado? Ele já começa a mostrar pra gente que não é fácil, que é difícil. Então, olha, quanto possível, esforça-te. Mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. Nossa, que difícil. Que difícil. Tanto que ele colocou reforçando, né? Porque realmente, quando você... Primeiro porque nós sempre achamos que o nosso ponto de vista é o correto. Na nossa visão, né? E é difícil você ter humildade para aceitar que o outro possa ter uma outra visão, uma outra opinião. Então, mesmo que seja difícil, ele bate na tecla 2 vezes. Quanto possível, porque às vezes, como encarnados, humanos, passíveis, né, nós vamos perder a calma em algumas situações. Ele fala, quanto possível, para a gente se esforçar, mas esforçar mesmo, né? Então, quando a gente percebe que está entrando em desarmonia, está perdendo a paciência, é o momento de nós refletirmos, acalmarmos o máximo que nós pudermos para viver em paz com essas pessoas. Acredito que ele colocou a primeira e ele vai, você sabe que ele vai discorrer depois a respeito, né, Conrado? Claro, Lu. Mas quem não tem aquele parente difícil, né? Que a gente fala assim, nossa, mas não combino de jeito nenhum. Pronta a gente o tempo todo, que as ideias não têm nada a ver. Quem não tem? Quem não tem? Todo mundo. Tem uma conhecida minha, uma amiga, que até brinca assim, que parente é bonito no porta-retrato. Na verdade, Lu, o que Emmanuel fala é o seguinte,
nós temos compromissos, né? Se a gente tem compromisso, por quê? Nós temos ligações familiares, é o que a gente deduziu na interpretação do título, né? Do capítulo. Uhum. Então, Lu, não é que a gente tem que concordar. Você não se entende, aquele parente ali que discorda nos seus pontos de vista, que não combina com você, não tem que concordar com ele. Você tem que respeitar. Respeita, aceita, né? E se esforça, de verdade, mas se esforça, de verdade, para viver em harmonia. Tem que viver em paz. Não é porque pensam diferentes, entendem as coisas diferentes, que tem que se degladiar, que tem que ter inimizade. Não. Dá para viver em harmonia. Basta que a gente tenha respeito, né? E que a gente exercite a nossa aceitação, que Emmanuel tanto falou nesse livro. A gente tenha compreensão, né? A respeito do momento que cada um vive, como cada um pensa. Bem lembrado, ele já despertou muito em nós a importância do entendimento, da compreensão, do se colocar no lugar do outro, né? Ele vem trazendo isso em muitos capítulos, né, Conrado? Sim, ele é uma tecla que ele reforça o tempo todo. Ele continua assim, ó, no plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Olha que alerta. Não pense que você é primo de alguém por acaso. Tem razão. Quer dizer, olha como que é complexo o plano reencarnatório, né? Porque não é simplesmente você achar que vai voltar aqui, vai encarnar e pronto. Existe uma programação que envolve várias encarnações, várias gerações e toda a ramificação dessa geração. Precisa estar tudo muito amarrado, né? Ligado para que as coisas aconteçam, para que a gente consiga aparar arestas, né? Ou até aprender, ou ensinar, ou resgatar, tudo que precisa ser feito. Então, imagina o trabalho que é. A gente fala assim, não vou fazer, não combino com ele nessa encarnação, deixa, na próxima me ajeito com ele. Gente, né, nós temos que aproveitar essa, porque pelo que nós estamos estudando, pelo que nós estamos vendo, não é algo tão simples fazer essa programação toda. Concorda, Conrado? É claro, Lu. Ninguém caiu de paraquedas na sua família, Lu. Não é? Ninguém está ali sem querer foi parar ali, não. Existe uma inteligência que conduz as nossas experiências, né? E qual o objetivo da gente estar aqui encarnado? É a gente nos tornar pessoas melhores, a gente aprender a trabalhar os nossos sentimentos, né, as nossas emoções, a gente organizar a bagunça, né, interna da gente. E aí a gente está naquele lugar, dentro daquela família, naquela comunidade, por quê? Porque ali se entende que é o melhor lugar para que eu possa trabalhar tudo isso dentro de mim. Né? E além esse olhar estratégico para que a gente possa dar esse salto, esse pulo no nosso processo evolutivo, é óbvio que também a gente tem as necessidades de reajuste, Lu, né? Aquele que é o nosso pai, que é a nossa mãe, meus irmãos, meus filhos, né? A gente não se está se conhecendo agora. Já se conhece, Lu, provavelmente. Né? E a gente está aí, ou juntos, né, vivendo essa experiência juntos, para que um possa ajudar o outro, ou realmente a necessidade de reajustes. Mas assim, tem pessoas que falam mesmo, nossa, mas eu sou tão diferente da minha família, né? Parece que eu não encaixo ali, meus irmãos, só eu que sou ovelhinha negra ali, no bom sentido. Né, Lu? Mas tem muito disso mesmo, mas precisamos ter esse olhar lúcido de que nós não estamos aonde nós estamos por acaso, né? Todo esse nosso processo, essa nossa experiência encarnatória, ela é muito bem conduzida e planejada. E não é para sofrer, não é para nada, é só para evoluir, né? Só para evoluir.
Emmanuel continua assim: aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Então, simples assim. Simples assim. Mas você viu que tem um detalhe, né? Então, aqueles que se odeiam, duas pessoas que se odeiam, mas precisa ter, olha lá, quando desejosos de melhoria. Então, a partir do momento que eu decidi que eu quero melhorar, que eu vou participar do meu processo de melhoria, eles são induzidos a reencarnar juntos. Então, parto do princípio que nós aceitamos, nós desejamos nos ajeitar, nos acertar, né? Ele fala a fim de apagar as labaredas da discórdia. Então, nós quisemos isso. Foi um querer, foi um desejar, né? E aí, quando nós estamos aqui no plano físico, nós nos esquecemos. Pela misericórdia divina, nós nos esquecemos. Isso é uma bênção, porque se eu te odiava, eu tinha por você uma aversão, e você vem como um filho que eu vou amamentar, que eu vou educar, eu preciso ter me esquecido disso. Que bênção, que misericórdia divina, né? E que justiça. O interessante que eu achei aqui é o desejosos. Ele mostra para nós, bem claro, que nós desejamos, então a misericórdia divina permitiu que nós estivéssemos juntos, para atravessar as nossas provações em comum, né? Olha que bonito. Lu, tem duas... E difícil. Sempre difícil, nunca é fácil, Lu. Tem dois sentimentos que unem de maneira muito forte, atraem pessoas uns para os outros de uma maneira muito forte. Primeiro é o amor. O amor atrai, né? E se a gente for fazer essa análise no nosso dia a dia, é assim mesmo. A gente procura estar perto daqueles que a gente ama. Sim. E o outro sentimento que também atrai é o ódio, né? Quando antagonia, né? Tem muito ódio por alguém, quando você insiste num conflito, num processo de vingança, isso também te atrai, te coloca para perto. Você não gosta da pessoa, você quer prejuízo, então você vai estar buscando essa pessoa o tempo todo, né? Então são duas energias, dois sentimentos que atraem fortemente. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente odeia, porque possivelmente vai ser um irmão, ou você vai trazer como um filho, não é? Porque essa é a forma, né, da misericórdia divina de fazer com que duas almas, né, que não se entendem, passam a se entender, né, Lu? Então, às vezes a gente não faz a menor ideia de quem é aquele nosso filho, de quem é a nossa mãe, nosso pai, aquele parente nosso, a gente não tem ideia. Mas quem sabe os laços são muito maiores do que a gente imagina. Só não sabemos, Lu. Não tem como saber, porque a gente está encarnado aqui, a gente vive essa falta de lucidez, porque a gente está limitado aos nossos sentidos, né, Lu? Então não tem como a gente saber, faz parte da experiência que a gente vive. Então, Lu, já sabemos. Exatamente. Então a gente tem que ter essa lucidez, essa compreensão e procurar viver bem com todo mundo, por mais difícil que seja. Não me entendo com essa pessoa de jeito nenhum. Tudo bem, só o fato de não se entender já é ruim, então não piora, né? Exato. Não piora. Te esforça. Tenta viver em harmonia. É porque sempre há uma necessidade ali de entendimento, de reajuste nas relações, né, entre as pessoas. Eu acho que quando a gente vai lendo aqui, vai chegando nesse terceiro parágrafo, nós vamos começar a entender, né, que tudo está certo.
né? Que a gente podemos manter a calma mesmo nessas situações, porque nós desejamos isso. Ele vai nos colocando assim muito tranquilamente que não é só na minha casa, não é só na sua casa, que a harmonia, às vezes, para ser mantida, precisa ser trabalhada. Ele está generalizando, ele não está colocando na casa de alguém. Ele está generalizando. Exatamente, Lu. Não é legal, Lu, que nós, enquanto nós estamos fazendo esse nosso estudo, e aquelas pessoas que também estão acompanhando com a gente, que nesse momento elas tentam identificar, pensa e tenta lembrar quem são aqueles parentes, né, que a gente não combina. Quem são eles? Quem são aqueles que a gente menos se identifica? Aqueles que a gente está eventualmente conflitando? Tenta trazer, assim, identificar quem são esses, né? Conseguiu identificar? Ah, é minha irmã? Meu pai? Não consigo me entender com meu pai? Então, identificou? São esses que a gente precisa. São exatamente esses que a gente precisa nos esforçar mais. Fazer a nossa parte. Não é, Lu? É aqueles que a gente precisa. Já que a gente tem essa dificuldade, a gente precisa, principalmente, né, buscar uma harmonia ali, mesmo não concordando nas ideias. Principalmente quando a gente vai sendo esclarecido, né? Sim, Lu. Exatamente. É o peso da responsabilidade também, né? Emmanuel continua assim, ó, se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Olha aqui, hein, Conrado, vamos tentar entender. Então, quando nós temos um familiar, alguém que a gente percebe que pensa e age completamente diferente daquilo que nós fazemos, né? Ele não nos diz, né, afasta-se dessa pessoa, né? Ele fala, abençoa-o. Olha o que é abençoar, não é? Mandar bênçãos para essa pessoa, com os teus melhores pensamentos. Então, aquele que a gente percebe que age completamente. Tem sempre, a gente fala, uma ovelha negra, né? Alguém que vai na contramão de tudo aquilo que a gente acredita ser o ideal. Ele nos diz para ter compaixão, né? Ore por essa pessoa, vibre por essa pessoa, né? Ô Lu, eu achei interessante esse parágrafo, principalmente quando ele diz o seguinte, olha, você não combina, você não identifica, realmente você acha que a pessoa não está fazendo a coisa certa, né? Mas por que a pessoa precisa ser igual a você? Sendo que cada um vive a sua verdade, né? Mesmo que você não concorde, aceite e respeite. Por quê? Emmanuel fala que a gente não deve barrar os passos no caminho das experiências que são necessárias a todos nós. Né? Se essa pessoa não concorda comigo, eu posso estar certo ou posso estar errado. Vamos considerar que eu já tenho um entendimento melhor, um comportamento melhor. Essa pessoa, ela precisa, Lu, viver as experiências necessárias que a vida vai trazer para ela, para que ela possa trazer o aprendizado. Né? E mudar o comportamento. Então, nós não devemos querer empurrar goela abaixo a nossa forma de pensar, já o entendimento que nós já temos em relação às situações. Né? Porque a gente tem que respeitar cada um do jeito que é. Até porque a gente não sabe, né? Lu, é um exercício de aceitação, Lu, de compreensão. Da mesma forma que tem coisas que eu ainda não compreendo e que uma pessoa mais esclarecida chega para mim e tenta me enfiar a goela abaixo, é quase que uma agressão. Sim. Não é? A gente tem que respeitar os limites das pessoas. Lembra que Emmanuel falou para a gente num capítulo sobre que cada um dirige o seu próprio carro? Cada um está dirigindo o seu próximo. Eu não posso pegar no volante dele e dirigir para ele. Não, ele que vai dirigir. O que eu posso é sentar do lado ali
e orientar, sugerir o caminho, apontar os caminhos, né? Mas a escolha e a direção está na mão de cada um, né? A sua vida. Eu estou pensando assim, às vezes aquilo que a pessoa está fazendo é o melhor que ela consegue fazer e ela já evoluiu muito, né? Ela está se esforçando muito para não cair como caiu em encarnações anteriores. Vamos pensar assim, às vezes uma pessoa da sua família que é fumante, você não concorda, não gostaria que a pessoa fizesse aquilo, a gente sabe os males, os maus que pode causar, a pessoa ainda não tem essa consciência, né? O que ele diz assim para a gente enviar os melhores pensamentos, vibrar por aquela pessoa, porque nós não sabemos quais vícios ela tinha em outra encarnação e agora ela está conseguindo ficar nesse, que é ruim, mas é melhor do que ela já tinha. Sabe? Entendi assim, a gente não sabe o que a pessoa está passando, o esforço que ela está fazendo para se controlar. Então, se nós pudermos ajudar, se nós tivermos clareza, o nosso melhor auxílio não é simplesmente brigar com a pessoa, impor, né? Ele fala, abençoa e vibre por ela. E a gente vai ajudar a fortalecê-la muito mais do que criar impasses, não é? Isso, e deixa a pessoa viver o que é importante, né? É importante que ela viva isso. Da mesma forma que é importante que a gente viva as nossas experiências, né? Que ninguém ali atrapalhe, né? Porque realmente é fundamental, é decisivo nessa nossa jornada evolutiva. É importante que a gente viva mesmo, com intensidade aquilo, que a gente viva, Lu. Né? Agora, não dá para você querer, isso é com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com todo mundo, Lu. Às vezes a gente quer impor o nosso ponto de vista, o nosso jeito, a gente quer modelar, não é, às vezes não é o melhor para aquela pessoa. Exato. Não é o melhor, então a gente tem que ter respeito. Até porque cada um tem seu livre-arbítrio, né? A gente tem que respeitar. Aí ele fala, não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em experiências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Nossa, que sério, hein? Porque às vezes vamos imaginar que você tem um filho que veio com uma patologia aí, um distúrbio mental, algo assim, né, que requeira muita atenção, né, um autismo, sei lá, qualquer coisa, né? Então ele fala que a gente não despreze, né? Muito pelo contrário, acolha. E olha o que ele coloca. Já que existem ligações, ele não está ali por acaso, ele não é seu filho por acaso, ou não é seu pai por acaso, né? Provavelmente há uma necessidade de você atravessar aquele momento difícil com ele, reparar um dano, a gente não sabe. Ele fala, pode ser que você tenha sido quem causou esse mal nessa pessoa, né? Olha só, a gente nunca sabe. Exatamente. Quem sabe que nós já fizemos, né? Então. Em outras vidas, em outras existências. E aí fica aquela interrogação, já que nós não sabemos, né, Lu, o nosso grau de responsabilidade, que a gente faça o nosso melhor. Quando ele fala aqui, Lu, sobre os nossos familiares desorientados ou doentes, né? O doente é mais fácil da gente identificar. Agora, o desorientado, eu acho que ele se refere àquele que toma suas decisões equivocadas, que não acerta, sabe? Que sempre busca o caminho errado. Não tem orientação. E aí? O que você vai fazer nesse? Tem que fazer o seu melhor diante de uma situação dessa. Então, não despreze essa situação, né? Não menospreze essa situação, muito menos abandone pais, abandone filhos, porque eles se direcionam, escolhem caminhos errados.
A gente tem que estar sempre buscando, né, orientar da melhor forma possível, porque a gente não pode, a gente não tem ideia, de repente, da oportunidade que foi dada para nós, a importância dessa oportunidade, da necessidade do ajuste ali que está sendo possibilitado, né, Lu? Do perdão, da amorosidade, né? Nós vamos... Lembra, é lei de causa e efeito, né? Tudo tem uma reação para todas as nossas ações. Então, nesse momento, né, que a gente, quem vivencia, se vivencia isso, não se rebelar, não odiar mais, não, às vezes fica tão irritado com tudo aquilo que está vivenciando, acha que não merece, né? E ele fala para a gente muito pelo contrário, né? Nós precisamos ter amorosidade. É o amor que vai resolver as situações, mesmo as situações difíceis, né? E não tem como você não amar um pai, não tem como você não amar um filho, né? Em alguns momentos a gente pode perder um pouco, fica com raiva. E ele fala, volta, não despreze, ame, perdoe, né? Porque você pode ter sido responsável por tudo isso, você não está aí por acaso. Vem nos chamando a razão o tempo todo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Aí Emmanuel vem e nos diz assim, você percebeu que esses aqui são os parágrafos grandes, né? Então, verdade, Lu. Grandes, né? Ele precisa explicar bastante pra gente, por isso que ele tá... tem que desenhar quase para nós, né? Porque a gente lê, estuda, vai no Evangelho, o Evangelho fala sobre aquele filho que mais rebelde, né? É aquele que você mais precisa trazer no seu colo, aquele que precisa do seu amor, muito do seu amor e do seu perdão. E a gente lê, estuda, e aí a gente pega um livro e ele precisa desenhar mesmo, porque nós não estamos conseguindo entender. Até porque, Lu, tem algumas coisas que ele está falando no livro que já são repetitivas, né? Que já foi tratado num capítulo anterior, porque ele entende a necessidade de relembrar, de frisar aquele ponto, porque a gente, em geral, Lu, a gente escuta o tempo todo, olha, tem que perdoar, olha, se controle antes de reagir de forma agressiva, violenta, pense antes de falar alguma coisa, evite, não crie expectativas. A gente está o tempo todo escutando isso, mas na prática, Lu, na prática como é que funciona? A gente às vezes fala sem pensar, né? Então a gente acaba machucando as pessoas com palavras. Então a gente precisa estar sempre tendo aquela mente refrescada nesse sentido, para a gente poder, em algum momento, quem sabe, né, Deus ilumine a cada um de nós, e a gente um dia consiga, né, Lu? Esse é o objetivo, não é fácil, mas... Nós estamos vindo de quantas encarnações, né, com esses sentimentos aí impregnados em nós, no piloto automático, hábitos que nós adquirimos, né, os nossos instintos muito mais vivos do que os nossos sentimentos. Então é necessário, né, que um professor como Emmanuel venha o tempo todo nos alertar, né, fazer com que a gente reflita. Estamos em busca da reforma íntima. Reforma íntima não é só falar, eu fiz caderneta. Reforma íntima é mudar mesmo, é entender profundamente. E uma das coisas mais importantes é a gente se entender cada reação nossa. E aí ele vem devagarinho mostrando, né? Para conquistar essa calma, e esse capítulo eu acho que ele está extenso justamente por ser a família, a célula onde nós vamos aprender, onde nós vamos conseguir evoluir, é aqui que a gente evolui, né? Então ele deu uma atenção maior para esse capítulo. Sim, Lu, a gente sabe que é dentro do nosso âmbito familiar que a gente tem as maiores oportunidades, né, Lu, de aprendizado. É bom entender assim, né, Com? É bom entender assim, melhores oportunidades, né? Os enfrentamentos são oportunidades. Exatamente. Emmanuel continua. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária
com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Olha, isto acontece sim, né? Às vezes, em algumas situações, um filho, né, vem com pais extremamente rudes, né? E cruéis mesmo nas atitudes, né? E ele não diz para que nós vamos mudar a pessoa, assim, vai empurrar para a pessoa ser diferente. Mas o que nós viemos, vamos pensar que somos nós os bonzinhos. Né? Vamos colocar com bonzinho. Nós viemos para auxiliar essas pessoas a se transformarem. De que jeito? Sabe aquele pai que até o final da vida briga, implica e não aceita, né? E o filho está ali demonstrando paciência, demonstrando tolerância, sendo amoroso com o pai que não é amoroso com você, sendo humilde com o pai extremamente arrogante, orgulhoso, porque é assim que nós vamos tocar nessa pessoa, né? Nós só vamos conseguir mudar o outro através dos nossos exemplos. Se o outro quiser mudar, ele vai mudar, né? Mas nós só podemos fazer o quê? Dar o nosso exemplo. Vamos, olha, eu fui bem assim, me coloquei no lugar da boazinha ali, né? Sou aquela que estou para auxiliar a transformação. Nem sempre assim, né? Vamos pensar que nós somos do outro lado também, e as pessoas que convivem conosco, né, estão ali para nos auxiliar, né? Olha que troca, é bonito isso, né? Difícil a convivência numa situação como essa, né? Mas bonito a misericórdia. Olha, eu vou deixar alguém ir por puro amor a você, porque ela te ama tanto, que ela estará aí te auxiliando com tanto amor, com tanto carinho, para que você desperte dentro de você essa centelha de banho de amor que você também tem, né? E ele coloca todo mundo junto. Lindo. Realmente, Lu, retrata muito bem o comportamento de uma mãe, né? Que está sempre ao lado do filho, por mais difícil, às vezes mais complicado que seja a relação, mas retrata o amor de uma mãe. Porque se a gente pensar assim, Lu, realmente é uma situação bem difícil, né? A gente lidar com aquele indivíduo, aquele nosso parente complicado mesmo, e a gente está sempre ali tendo tolerância, tendo paciência, humildade, devotamento para aquilo que a gente assumiu de responsabilidade, Lu. Mas realmente acontece. Mas eu acho muito mais fácil, Lu, muito mais fácil que nesse processo nós tenhamos sido muito mais ajudados do que ajudados, né? Mas como você falou, é uma troca. Na medida que a gente sempre a gente sempre recebe ajuda, nós também ajudamos, né? Às vezes nem percebemos que a gente está ajudando, mas é assim, né? Um puxando o outro sempre. Às vezes, eu já vi situações, né, do contrário, né? O pai necessitar e o filho ser cruel até o final e não dar esse carinho, não ser devotado. Já vi situações não tão próximas, Conrado, mas já vi de mães que a gente sempre acha que é o amor puro, de mães que simplesmente pegaram os filhos e deixaram na casa do sogro, na porta do sogro, sentado na rua. Esse amor de mãe que eu falei, Lu, ele pode ser o amor de uma avó, o amor do irmão. Sim. Eu estou me referindo àquele amor, sabe? O amor de criação. Exatamente, Lu. Então, mas eu quis dizer assim, eu já vi situações em que essa mãe foi cruel, né? E que os filhos, né, ou poderiam estar ali demonstrando carinho, paciência, amor. E nessa situação foi o próprio marido ferido que foi quem esteve devotado até o fim depois para essa pessoa. Então, a providência divina coloca pessoas mesmo, né? E às vezes a gente fala, mas por que eu tenho que suportar tudo isso, né? Não mereço tudo isso. Olha, às vezes você está ali justamente para auxiliar. Em algumas situações para ser auxiliado e outras para auxiliar. É uma Por isso, troca. Lu, que essa não é fácil. Né? A gente falar assim parece fácil, mas não é. A realidade, o dia a dia. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre estar em oração, pedindo a Deus a força necessária para que a gente não se perca,
que a gente se mantenha ali focado, sabendo do nosso papel. Então, assim, nesses altos e baixos dos relacionamentos, o que vai nos fortalecer é justamente a oração. Sim, né? exatamente. Bem lembrado, hein, Conrado? Não pedir para Deus tirar aquilo da gente, mas que nos dê força e sabedoria, né, para vivenciar tudo aquilo e aprender naquela situação. Né? Sim. Não derrubar a dama, né? No jogo de xadrez, né, derrubou a dama, entregou o jogo. Ele continua assim: se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos. Nossa, ele colocou um frequentemente aqui, hein? Isso acontece frequentemente entre pais e filhos. Notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem. Deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Então, às vezes, por mais que você faça sacrifícios mesmo, que você faça tudo que estiver ao seu alcance, você doe para aquela pessoa, né? Você percebe que fez tudo o que podia, que você não poupou em nada o auxílio, o amparo, o amor, né? Você está com a consciência tranquila, põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente porque fez tudo o que pôde. E ele fala que não é comum, às vezes, a gente olhar para a pessoa e perceber que a pessoa continuou do mesmo jeito. Ele fala que a gente não precisa se martirizar por isso, né? Você fez a sua parte, então faça o seu melhor, mesmo que o outro não aproveite, né? Seja você responsável pelas suas atitudes. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa é tão... olha... Eu até perdi a palavra, que eu vou parar. Não adianta eu tentar ajudar, porque a pessoa é refratária, não aceita. E fala, faça tudo, né, que você puder. Mesmo que a gente perceba. E não podemos nos entregar assim a esmorecer porque não conseguiu êxito. Você fez o seu melhor. E eu gosto muito dessa frase, né? Você só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Então, faça o seu melhor. Se a pessoa absorveu bem, não absorveu, você está com a consciência tranquila. E quando ele fala frequentemente entre pais e filhos, Conrado, porque realmente acontece muito, né? Esse frequentemente é porque acontece. Verdade, Lu. E o indicador aí que a gente está no caminho certo é justamente a consciência tranquila. Ninguém precisa falar nada para a gente se sente, né, em paz. A questão, Lu, é que às vezes a gente faz tanto, busca tanto, se doa tanto, e no fim a gente vê que às vezes aparentemente, né, aos nossos olhos limitados, não teve resultado. E aí a gente se frustra, a gente se martiriza, né? E a gente tem que ter essa compreensão que cada um, né, faz as suas escolhas, né, percorre o seu caminho. Essa relação, né, retratada nesse parágrafo, assim, não tem como. Eu sempre me lembro da relação de um mentor espiritual com um encarnado, né? O mentor, ele não vai se descabelar, nem vai se martirizar, jogar toalha, falar não aguento mais. Não, ele faz o papel dele, faz o melhor dele, mas as escolhas são nossas, Lu. E tá tudo certo, faz parte, entendeu? Que a gente tem que fazer o nosso melhor, Lu, para que a gente fique tranquilo com nós mesmos, né? Falar assim, nossa, eu fiz a minha parte, eu tentei. Isso naturalmente vai nos trazer paz e calma em relação, né, a essa situação. Mas aí a gente tem que aceitar os caminhos de cada um, né? Pois é. Eu estou vendo assim, né?
Imagina uma mãe, vou colocar no lugar de mãe porque sou mãe, né? Imagina uma mãe, Conrado, que faz de tudo por um filho e percebe que o filho está indo no caminho das drogas. Ela faz tudo que ela pode para renová-lo e ele já caiu várias vezes nesse mesmo ponto. E aí chega um momento em que essa mãe fica desesperada e ela começa a morrer pouco a pouco, a desanimar, a frustrar, porque ela não sabe mais o que fazer. A intenção dela é recuperá-lo de qualquer jeito. E aí o Emmanuel vem colocar uma calma nessa mãe, dizer: você fica tranquila, se você realmente fez tudo o que você podia, né? Se você se doou o máximo e ele não mudou em nada, tenha paciência, né? Porque a gente não consegue ajudar mais do que isso, né? Eu vejo, me coloco no lugar de uma mãe assim, imagino o sofrimento, o quanto essa mãe gostaria, né, de pensar assim. E eu vejo que tem mães que conseguem numa situação dessa, mas tem mães que ficam desesperadas, Conrado. Pensa até em tirar a própria vida para não ver todo aquele sofrimento do filho. E ele vem com uma outra dose de orientação. E se a gente observar um pouquinho assim melhor as duas últimas frases, que fala assim: as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco, né, na justificativa de querer auxiliar, né, e fazer pelos que te recusam amor. Lu, a gente não pode esquecer de nós também. Né? Esse é o ponto. Eu tenho amar ao próximo como a ti mesmo, né? Fazer o melhor que eu posso, mas e a mim? O que eu estou fazendo por mim? Eu não posso esquecer de mim. Eu tenho que fazer por mim também. Às vezes a gente está lá vivendo só por aquele filho complicado, aquela, né, tantos problemas que a gente que tem que enfrentar em relação a um filho, por exemplo, complicado, e a gente esquece de nós mesmos. E aí o que vai acontecer? Nós vamos morrendo pouco a pouco. A gente tem que ter esse equilíbrio, saber da importância de nos cuidar também, de nos dar a atenção necessária, do alto amor. E eu gosto muito dessa frase, né? Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Mesmo a gente fazendo o melhor que a gente pode, né? Chega num limite, né, Paulo? E quando a gente entende isso, a gente tem paz, Lu. Sim. Não é? Sim. Estou em paz. Não é porque eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou calmo. E é isso. Olha só, dentro desse contexto familiar, que Emmanuel está nos dirigindo para que a gente possa conquistar a nossa paz. Sim. Que lindo, né? Lindo e difícil, mas ele vai esclarecendo, né? Para a gente não se colocar como fragilizados, né? Não ter dó da gente. A gente costuma muito se apiedar da gente, falando: nossa, mas eu vivo uma situação triste. E ele está esclarecendo que tudo faz parte da programação e que mesmo com esses enfrentamentos é onde nós evoluímos. Então nós temos que ter calma, né? Às vezes nós escolhemos algo muito pior e a providência divina nos amenizou tanto, dando uma situação mais tranquila do que nós gostaríamos até de estar passando, né? É isso mesmo. Bem esclarecimento. Emmanuel continua assim: uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além. Pronto, Conrado. Imagina, a gente fala assim, né? Encarnados, a gente fala: perdi um filho, né? Uma criança terna e inesquecível retorna ao mais além. Nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Que difícil, Conrado. Me arrepia, Lu. Eu também. Que difícil você ter essa lucidez, essa clareza. Nós precisávamos ser espíritos muito evoluídos, né? Um pouquinho mais evoluídos, para ter esse desprendimento. Porque se você imagina uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Retornando, quer dizer, ela desencarnou. Para esses pais, não é simplesmente simples, não, foi um irmão amado que veio me orientar, porque agora a saudade
que eu vou trabalhar em mim, o amor vai ser diferente. Eu precisava disto para evoluir, né? É muito difícil a gente entender isso. Mas nós vamos de novo ler, leia de novo agora você, porque eu acho que esse não é fácil. Lu, eu acho que talvez seja a experiência de vida mais difícil e sofrida que alguém pode ter, né? Perder um filho, né? Uma criança, né? Eu acho que não dá nem para tentar compreender só vivendo uma situação dessa, Lu. Como é que é perder um filho? Então, só que o Emmanuel coloca aqui para gente, olha só, quase sempre, ou seja, na grande maioria das vezes, esse filho seu que veio aqui, esteve junto de você nesses momentos e que partiu mais cedo, ele quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual. Isso foi por você, que é mãe, que é pai, foi por você. Por quê? Né? Esse processo, essa vivência intensa, né, dessa dor, isso vai nos despertar para aquilo, para as realidades da alma. Você vai sempre estar olhando, né, o seu filho, né, que vai estar em algum lugar te esperando, não é, Lu? Você não é assim? O nosso olhar diante da nossa realidade, da nossa vida, passa a ser diferente. Não tem como continuar da mesma forma depois de uma experiência tão intensa como essa. Então, a gente não entende, não compreende, se revolta, é tudo muito difícil, mas é tudo por nós, por amor. E é difícil. É muito difícil, porque nós temos que trabalhar muito desapego. A gente pensa em desapego de coisas materiais e a gente esquece do desapego a pessoas, né? Nós nos apegamos, tanto que nós falamos nosso filho, e não é nosso, né? Simplesmente nós auxiliamos para que ele pudesse estar aqui. E precisa ter uma lucidez, uma clareza muito grande, né? De pensar que não é seu, que você não perdeu. A gente não perde o que não tem. Então, se o filho não é nosso, como que nós perdemos? Não perdemos. Então, ele continua. Interessante, ele fala assim, ó, a fim de acordar-te para as realidades da alma. Então, às vezes, aquela pessoa precisava desse choque para olhar nas outras crianças e amar. Você sabe que o seu filho é sempre mais bonito, mais cheiroso. Seu filho mesmo gripado é o mais bonito. O filho do outro gripado, você não quer perto de você. A gente fala, a criança toda remelenta, né? O seu filho não tem, né? A criança, quando tá trocando dentinho, baba, né? Nascendo os dentinhos, baba. O nosso filho não baba. Aquilo ali a gente limpa com o maior carinho, do outro tá babando. Então, de repente, a gente precisa entender, não é assim? Né? Uma criança com febre manhosa, sua, seu filho, né? Olha o seu, tamanhosa, chorando, a gente entende porque ele não está bem, a outra criança está fazendo manha. Então, de repente, está ali despertando para o amor, para a afeição, em todos irmãos, né? E foi uma forma encontrada para isso. Mas eu sou muito tranquila para dizer também, eu acho que é uma das experiências mais difíceis que uma pessoa pode passar aqui enquanto encarnado. Mais difícil que perder pai, mais difícil que perder mãe, um filho, que a gente entende como uma continuidade nossa, o que não é, né? A gente entende como uma continuidade nossa, acho que é uma dor que precisa saber administrar, né? Uma experiência dessa aí mexe em todas as nossas estruturas. E a gente não tem como a gente não mudar o nosso olhar, a forma como você falou, né? A gente tem um olhar diferente para as crianças, né? Não só ao nosso filho, mas essa questão do despertar, né? Da religiosidade dentro de nós, do nosso contato mais íntimo com Deus. Isso aí pode ser alcançado também através de muitas outras experiências. Uma doença que te coloca em risco sério de vida, Lu, você se torna religioso na hora. Né? Primeiro, pode ter negado Deus a vida inteira,
naquele momento você vai pedir, é para Deus, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, me cura, não é, Lu? Então, quando a gente passa por uma experiência tão dolorosa dessa, a gente muda, assim, o nosso olhar diante das coisas. E eu acho que um dos pontos que mais sacode dentro de nós é essa questão espiritual, da realidade extrafísica, né? Daquela esperança que a gente tem de um dia reencontrar, né? Acreditar que a vida continua. Às vezes a pessoa precisa mesmo disso. É que eu estou pensando aqui, Conrado, imagina uma pessoa que teria como uma forma de evolução aqui, acolher crianças. Imagina fazer uma casa de acolhimento ou ter uma creche. Uma pessoa veio e a necessidade para a evolução dela seria talvez esse. E aí, essa pessoa, uma pessoa que jamais, a hora que chega aqui encarnado, vai lembrar disso. Então, pode ser uma forma, como ele fala quase sempre, né? Alguém muito querido do lado de lá que se propôs a vir para, naquele momento, te despertar para um trabalho que você poderia fazer. Através do quê? Amenizar a saudade de ter uma criança, você cuidar de outras crianças. Aí, olha, tem 1000 coisas 1000 pontos que a gente pode derivar desse parágrafo, né? E a gente só fica assim, como manter a calma, né, numa situação dessa. Acho que vale aí para a gente refletir, né? Refletir. E não é fácil. Não, sem palavras, viu? Aí ele fala: se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Agora ele chama atenção para os pais que abandonam os filhos, né? E olha, Conrado, como ele fala, se não tens a devida força para carregar os compromissos que você assume. Então, quando nós assumimos um compromisso com uma outra pessoa e desse compromisso nascem filhos, né? Quer dizer, você foi feliz com aquela pessoa, você partilhou sentimentos com aquela pessoa. Ele não fala assim sentimento de amor, mas ele fala que você partilhou sentimentos. E dali o fruto é uma criança ou mais crianças. Então ele nos chama a atenção para que a gente nunca, olha a palavra nunca, abandone aquele ser que foi originado por aquela união. E aqui a gente precisa refletir, né, a quantidade de crianças órfãs, abandonadas, né, nas ruas, entregues à adoção. É bem puxão, assim, né? Então, se você não teve força para continuar, porque a gente deveria continuar, ele mostra assim, você tem um compromisso, né? Assumiu um compromisso, agora você vai até o fim com esse compromisso. Ele quis dizer isso, mas se você não tem força para continuar, tudo bem. O que você não pode fazer? Abandonar aquele que foi o fruto gerado dali. Porque às vezes veio para ensinar tanto, a gente nem sabe qual é a função daquela criança naquele meio, né? Então não abandone, a responsabilidade é sua. Bem importante. E isso não só para a mãe, mas para o pai também, para os dois. Né? Sim, para os dois, com certeza, a responsabilidade é a mesma. Eu acho que nós ainda temos muitas dificuldades de relacionamento, porque o nosso orgulho, o nosso ego está lá em cima ainda. E quando a gente começa, a gente compartilha uma vida com uma pessoa, e a gente sempre fala que quando a gente divide a intimidade com outra pessoa, é muito mais difícil, porque no nosso trabalho, na sociedade, a gente mostra só um pedacinho de nós ali, a parte boa. A máscara boa nossa, né? Quando a gente divide a nossa intimidade, então a gente tem que saber lidar com o que é bom e o que é ruim ali, né? Numa mistura. E às vezes, realmente, a gente não é capaz, não tem força e o relacionamento acaba. Tudo bem, né? Tudo bem, é aceitável. Poderia não ser assim, seria melhor que não fosse assim, mas já que
não está dando não deu certo, né? Tudo bem, cada um segue. Mas, se isso acontecer, nunca abandone o filho, tá? Assim, e eu acho que isso é um sentimento que está tão forte dentro de nós, né, Lu? Eu acho que não precisava nem Emmanuel falar isso pra gente. Precisa, né? Conrado, precisa. Eu tenho esse sentimento comigo, você tem esse sentimento com você, mas dá uma olhada na sociedade, quantos filhos sem pai? Sem mãe é mais difícil, mas quantos filhos sem pai? Os homens têm uma tendência a não assumir certos compromissos, certas responsabilidades. O filho acaba sendo da mulher, ela carregou, é dela. Então ele está chamando a atenção que você fez parte da geração daquela criança na parte física, não é? Na parte material, precisou de você, então você tem responsabilidades. É uma Isso pena, né, Lu? Não deveria ser. É uma pena, porque isso vai tirar a calma desta pessoa. Eu não acredito que uma pessoa que simplesmente abandona, não assume um filho, não quero nem saber, dessa pessoa tem calma, tem serenidade. Quando ela coloca a cabeça no travesseiro, né? Será que isso não vem, não chama de alguma forma? Né? Nós temos compromissos com aquela criança. E tem algumas pessoas que ainda falam assim, não, eu dou R$100 por mês para a mãe e tudo bem. Né? Um filho não é isso. Né? Então, a criança, esse ser que está aqui, ele precisa ser orientado, ele precisa mostrar um caminho para ele trilhar. Não é uma pessoa para ficar esmo. Olha a responsabilidade que você está assumindo, né? Um compromisso muito maior para o futuro. E aí ele diz, quer manter a calma? Aconteceu isso? O relacionamento terminou? Não quer dizer que você não possa continuar sendo parceiro, colega, amigo, dividindo responsabilidades. Ele fala para a gente nunca abandonar seu filho. E, infelizmente, a nossa sociedade, tem muitas crianças abandonadas nas ruas, pedindo nos faróis, criança que dorme debaixo, vai em São Paulo, né, nas grandes cidades, dorme embaixo de marquises, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, ou a mãe colocou para ir lá buscar dinheiro. Ele mostra para a gente a responsabilidade que a gente tem que assumir. Né? Mas aí cada um vive de acordo com a sua consciência, né, Lu? Consciência. A capacidade de realizar daquela pessoa. Né? Como o Emmanuel falou, é uma situação triste, lamentável, mas a gente não pode achar que tem o direito de interferir, né, no posicionamento, na escolha das pessoas. É errado, está escancarado, né? É errado. Mas a quem está guiando o carro é ele ali. Então ele faz as escolhas e a vida vai fazer com que ele viva situações que vai trazer o aprendizado ali, né? A mudança de comportamento, o olhar diferente para aquela realidade. E sem falar, Lu, das crianças crescidas, né? As crianças que hoje já são adultos e que por algum motivo se desentende com pais e filhos se entendem e aí um se distancia do outro. Sim. Não é, Lu? Não precisa nem ter um problema, um término de relacionamento, uma separação de marido e mulher, não. Mas filhos que se distanciam de pais que se distanciam de filhos, né, Lu? Diante de tudo isso que a gente aprendeu nesse capítulo, né, dessas ligações que a gente nem desconfia, mas são ligações muito fortes que nós temos, então a responsabilidade é muito grande. A gente precisa ter essa consciência, Lu, esse entendimento, né, para pautar as nossas escolhas, as nossas decisões. E até eu pensei aqui, Conrado, filhos nascidos de uma relação paralela. Então, você é casado, tem uma família estável e aí você, por um outro compromisso, um outro relacionamento, gera uma outra criança. E você vai abandoná-lo simplesmente? Ele está nos chamando à responsabilidade. Né? E a calma, nossa calma, está relacionada à nossa tranquilidade de consciência. Então, assuma as suas responsabilidades, né? Aí você tem calma, mesmo que você tenha feito algo que socialmente, eticamente não esteja correto, atue de forma a se manter tranquilo.
Ah, é o filho de um outro relacionamento. Assuma, não abandone, né? Esse assumir é dar amor, educação, tudo mais. Por isso que ele coloca, né? Quanto possível. Eu estou tentando achar o parágrafo que fala sobre estar com a consciência tranquila, mas aqui eu não achei. Mas enfim, é isso, né, Lu? Tudo isso nos traz a consciência tranquila diante das nossas escolhas, das nossas responsabilidades, do que a gente fez de melhor. A gente fez de melhor, sim. Vamos lá. Ele fala, educa ou reeduca os pequeninos, a sua família, né? Sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente moldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Aí ele nos chama a responsabilidade seguinte: você tem filhos, educa, reeduca. Criança precisa ser orientada, precisa dar limites, a gente precisa ensinar enquanto eles estão numa fase em que nós moldamos, né? Você molda a criança naquilo que você entende como sendo os princípios éticos, legais. Aquela história que nós comentamos um dia, né? Criança não sabe, pela criança ela escolhe o que comer errado, ela dorme em hora errada, né? Criança precisa ter limite, saber a hora de estudar, saber a hora de brincar. Criança que não quer estudar de jeito nenhum, o pai fala assim, não quer estudar, isso daí não vai dar para estudar. Ele fala, eduque e reeduca em todos os sentidos. Educa na forma moral, né? Em todas as formas. Porque depois que ele já estiver adulto, aí, como é que nós vamos exigir mudanças? Ele fala, aí depois você respeita a forma que eles escolheram para trilhar o caminho deles. Quer dizer, a gente dá um encaminhamento e depois o filho não é teu. O filho é para o mundo, né? E aí ele vai trilhar o caminho dele. E ele colocou uma coisa aqui para nós, né? Porque enquanto pais, você quer sempre que o filho, mesmo que o filho tenha 30 anos, que ele faça exatamente aquilo que você disse para ele fazer, ensinou ele a fazer. Ele fala, porque nem todos vão conseguir trilhar o mesmo caminho, né? Aquilo que para a união com Deus, por exemplo. Às vezes, nesse caminhar dele vai ser diferente. E enquanto mãe, enquanto pai, pensa que a gente quer sempre continuar orientando, né? E ele fala, se você tentar fazer isso, imagina um filho casado, com filhos, e a mãe ainda querendo dirigir a vida dele, o pai querendo dirigir a vida dele, né? E aí você não vai ter calma de jeito nenhum, né? A gente tem que respeitar depois de adulto as escolhas das pessoas, né? Tudo que a gente pode fazer, faz enquanto é criança. Verdade, Lu. Reforça a nossa responsabilidade como pais, né? A gente Sim. tem que disciplinar os nossos filhos, né? O filho pede regra, né? Ele te pede isso, ele não te pede literalmente, mas ele pede o tempo todo, ele precisa de limite, ele não tem a noção, ele não tem consciência, né? Então, pai, só que mais do que isso, Lu, o filho aprende com os exemplos, né? Com as atitudes. Então, fica aqui a reflexão para a gente, que tipo de exemplo que eu estou deixando para o meu filho pequeno, que é nesse momento que ele está mais aberto às impressões, assimilar tudo aquilo, né? Que a vida está apresentando para ele ali. E óbvio que o ambiente familiar é o que mais impressiona, né? Um pai, uma mãe, né? Então, se o filho, por exemplo, vê o pai todo dia lá se matando na pinga, né? É isso que o filho está levando, né? É o exemplo. Não adianta nada o pai falar, e não estou criticando nem julgando, Lu. Não é isso, não. Até pode ter parecido, mas eu estou querendo trazer assim, a reflexão das pessoas. E foi o exemplo que veio na minha cabeça, mas tipo de comportamento que a gente tem dentro da nossa casa. Como é que é o meu comportamento como marido em relação à minha esposa?
Será que eu demonstro para o meu filho, eu digo para o meu filho que tem que respeitar, tratar bem as mulheres, mas na prática eu sou um grosso, um estúpido, maltrato a minha esposa? Pois é. Né, Lu? Então é isso que marca muito, né, a criança. Agora, depois que esse período de maior assimilação passou, que a criança já não é mais criança, Lu, ali ela vai carregar e vai levar toda essa bagagem, né, que nós deixamos nela, e com isso, somada a tudo que ela é, né, porque é um indivíduo, né, com muitas outras experiências vividas, né, então aí ele vai começar a fazer as próprias escolhas, e aí a gente tem que o quê? Respeitar, né, respeitar, porque ninguém trilha o mesmo caminho para chegar até Deus, né, cada um trilha o seu. Às vezes até porque o pai ou a mãe quer que o filho siga uma determinada religião, né? E isso eu já vi vários problemas assim, né? Respeita a liberdade. Fica para nós aqui, né, Conrado, que as ligações familiares não são ao acaso, que existe uma necessidade, existe chances e oportunidades de aprendizado, de evolução, de auxílio mútuo, né? Então, nós não estamos por acaso nessa família. E fica para mim a importância da amorosidade e do respeito, tanto com os outros como conosco também, né? Para que a gente possa caminhar em calma. Claro, Lu. Então, novamente, cada um de nós busque, né, identificar quem são essas pessoas mais difíceis no nosso convívio familiar, e são elas, é com elas que a gente precisa se esforçar mais, não é? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa parte, não é? E é tudo isso aqui que a gente está aprendendo se reverta, né, em atitudes mesmo na nossa vida. Que a gente consiga colocar em prática, né, Conrado, no dia a dia, tudo isso que a gente aprende, né? Exatamente. Então vamos. Quer fazer agradecimento? Terminamos, Lu? Terminamos. Bom demais. Esse capítulo foi um pouquinho mais longo, parágrafos maiores, mas como você bem disse, assim, o assunto é delicado, importante, acho que por isso que Emmanuel detalhou um pouco mais para a gente, né? Mas encerramos, graças a Deus. Fico feliz, obrigado pela parceria de novo, Lu. Sou muito feliz por compartilhar esses momentos com você. Gosto muito. Vamos agradecer também a Deus que nos permitiu estar aqui, que nos confiou esse trabalho. A gente sabe da importância que tem para nós, né? Na necessidade de nos sensibilizar com os aprendizados, né? E que esse estudo possa cada vez mais atingir mais corações, que a gente possa, de forma humilde, mas fazer a diferença, né, na vida de cada um que toma contato, que nos acompanha junto de nós nesse nosso estudo. Agradecemos a Deus por tudo que temos, agradecemos a Deus principalmente pela nossa família, agradecemos a Deus por todos aqueles familiares que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, são eles que a gente tem maior responsabilidade. Então a gente agradece, por mais difícil que seja, mas agradecemos pela oportunidade de reajuste que está sendo ofertada a nós. Pedimos a Deus que nos fortaleça em todos os momentos de nossa vida, que a gente possa ter a serenidade, né, e a paz da consciência, né, em relação ao nosso esforço, a tudo que nós fazemos no intuito de nos reajustar e fazermos o nosso melhor. Que o Deus nos abençoe hoje e sempre, todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Tchau, Lu. Um abraço. Com Deus. Você também. Até a próxima. Até.